Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz um bate-papo sobre o legado e a obra de Graciliano Ramos. O escritor foi o homenageado de um dos principais encontros de literatura no país, a Festa Literária Internacional de Paraty, no início de julho, no Rio de Janeiro. Nascido em Quebrangulo, no estado de Alagoas, em 1892, Graciliano Ramos atuou também como cronista e contista e chegou a se eleger prefeito de Palmeira dos Índios, cidade alagoana, em 1927. Quase 10 anos depois, o escritor foi levado para o presídio de Ilha Grande, no Rio, acusado informalmente de conspirar contra o governo Vargas. Ficou preso por quase um ano, experiência relatada no livro Memórias do Cárcere, publicado após a sua morte em 1953. Com uma linguagem concisa, Graciliano Ramos deixou para a literatura brasileira uma obra rica, com temática social e política e ainda bastante atual. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Wander Melo Miranda, professor titular de Teoria da Literatura da UFMG e um dos maiores especialistas na obra do escritor. Olá, professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é meu. Professor, gostaria que o senhor nos contasse e resumisse um pouco para a gente o legado e a importância de Graciliano Ramos para a literatura brasileira. Bem, Graciliano Ramos é, sem dúvida, um dos maiores escritores da língua portuguesa, né? Então, em primeiro lugar, esse compromisso com a língua e o fato de ele ser um escritor altamente requintado, né, e trazer temas bastante candentes sobre a realidade brasileira, faz da obra dele, isso tudo faz da obra dele uma obra de referência para a cultura brasileira, né? Não é só para a literatura, mas para a cultura brasileira em geral. Então ele é muito importante para hoje, para os jovens de hoje, numa época de mídias as mais diversas, né? Esse compromisso que ele tem com a língua, esse valor ético que ele dá à linguagem, à produção textual, faz dele um exemplo ainda para hoje, né? Fora isso, o compromisso dele, né, com a escrita se liga a um compromisso político e social muito grande, né? Um compromisso de estar sempre do lado do menos favorecido, né? E esse é um dado importante da obra dele, porque, evidentemente, isso está presente na obra dele, mas não de uma maneira panfletária, né? Isso está presente na obra dele de uma maneira artística. Então, o modo como ele consegue transformar o dado da realidade social, política e cultural em um dado artístico é digamos, o legado mais importante da obra dele. Poucos escritores na literatura brasileira, na literatura de língua portuguesa, conseguiram fazer isso. O senhor diria então que ele fez uma obra, produziu uma obra, deixou um legado eminentemente político, de denúncia ou que também... Não, ele deixou um legado eminentemente artístico. Eu acho que o primeiro compromisso dele é com a literatura, né? Com a capacidade que a literatura tem de fazer com que nós repensemos a realidade que nos circunda. E mais do que isso, com a possibilidade que a literatura oferece para que nós possamos nos abrir para o outro, né? Para que nós possamos compreender esse outro e que nós possamos, de algum modo, estabelecer um laço de solidariedade e de compreensão para o outro. Pelo outro, né? Essa compreensão do outro, né? Ou essa busca do outro na obra dele é muito importante porque faz da obra dele uma obra eminentemente experimental, né? Porque ele está sempre experimentando esse contato, seja com o coronel assassino, seja com Luiz da Silva em Angústia, o funcionário público e o escritor, né, medíocre, seja com os retirantes de Visa Seca ou com a cachorrinha-baleia, né? Com os presos de Memórias do Cárcere, com o menino de infância, né? Então, essa busca de compreensão do outro, eu acho que é fundamental, porque é uma maneira de enfim, se solidarizar com as pessoas, né? Eu acho isso é fundamental. E tentar compreender as pessoas, né? A obra dele é uma obra de tentar entrar dentro da pessoa e tentar compreender como aquela pessoa pensa, age, sente. Certo. Professor, nós vamos agora assistir a um trecho de São Bernardo, filme baseado na obra de Graciliano Ramos, e logo em seguida a gente volta a falar sobre esse livro específico. Vamos lá? Que justiça! Não tem justiça! Não tem religião! Você vai ter que pagar os 30 contos!
e mais 6 meses de juro. Ou paga, ou eu te esfolo devagarinho. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a propriedade São Bernardo, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. Como quem não quer nada, procurei avistar-me com Luiz Padilha, proprietário de São Bernardo. Eu tenho 40 anos. A senhora deve ter 20. 27. 27? Ninguém dá mais do que 20 para a senhora? Pois bem, aí está. Já nos aproximamos. E com um bocado de boa vontade, dentro de uma semana estaremos na igreja. Sua proposta é muito vantajosa para mim, seu Paulo Honório. Muito vantajosa. Mas é preciso refletir. Então, professor, sobre São Bernardo, esse tom que a gente vinha falando presente na obra do Graciliano Ramos, ele já estaria também já nessa segunda obra do escritor, que é São Bernardo, publicado em 1936? Já estaria presente em São Bernardo. São Bernardo é um livro fundamental na obra de Graciliano, porque nós podemos ver no livro todas as preocupações e os mecanismos textuais que ele vai usar nas obras posteriores de maneira diversa, né? O que é São Bernardo, né? São Bernardo, em linhas muito rápidas, é a história de uma paixão, que não deu certo, né? É o amor de um coronel, de um fazendeiro assassino, né? Um latifundiário que faz de tudo para enriquecer, um self-made man, né? Capitalista, né, no melhor sentido, no pior sentido do termo, né? E ele se casa com Madalena, que é uma professora na primária. E Madalena tem valores muito diferentes dele, né? E esse embate entre os valores dele como latifundiário, como self-made man, como capitalista, e os valores de Madalena como professora, como aquela que está interessada com os problemas dos mais humildes, da fazenda, evidentemente isso causa um embate, um choque, que é o núcleo do romance, né? Resulta desse convívio uma tragédia, né? A Madalena se suicida, né? E quando ela se suicida, o Paulo Honório, que é o personagem principal, começa a escrever a vida, né, desde que ele, muito pobre, ficou, né, virou um grande fazendeiro, rico, até esse embate com a Madalena e a morte de Madalena. A habilidade do Graciliano é tão grande que nós não chegamos a ter ódio do Paulo Honório, né? Nenhum leitor chega a ter ódio do Paulo Honório. É aquele personagem que tudo nos levaria a detestar o personagem, mas é tão bem elaborado, de maneira em que ele procura, de alguma forma, entender os mecanismos, né, da cabeça do Paulo Honório, como a cabeça dele funciona, como ele age, e esse encontro com a Madalena, né, é tão fundamental para a própria revisão que o Paulo Honório é obrigado a fazer da sua própria vida, que não nos deixa tomar partido, digamos, né, a favor de um, a favor de outro. Isso aqui é grande literatura. Ele não toma partido, ele deixa para nós, né, pensarmos e refletirmos sobre aquilo que foi apresentado, né? Evidentemente que na vida pessoal ele era contra os latifundiários ou as pessoas como personagem Paulo Honório, mas na obra é outra coisa, né? Na obra ele quer, de alguma forma, ele é um grande, digamos, autor de um romance psicológico, né? Muito mais do que um romance realista, né? Porque ele tem essa capacidade de entrar, né, dentro do personagem e tentar entender como o personagem funciona, né? Certo, professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a outro filme baseado numa obra de Graciliano, que é Vidas Secas, inclusive a obra mais lembrada do escritor, né? Vamos lá?
Então, professor, sobre Vidas Secas, publicado em 1938, por qual motivo o senhor avalia que esse foi o romance mais lembrado de Graciliano Ramos? Olha, há vários motivos, né? Talvez o caráter sintético do romance, né? A linguagem muito enxuta, né? O caráter quase minimalista do livro, né? Uma atualidade do livro ainda hoje, né? Porque o retirante não é só o retirante da seca, é o retirante hoje das pessoas que se deslocam de um país para outro, né? Hoje em dia, em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. Então, a atualidade do livro é muito grande. Agora, é um livro muito impressionante, né? Porque é um livro muito contido, né? Que narra uma coisa, de certa forma, banal para o romance regionalista, o romance nordestino, que é a questão da seca, né? Mas é uma nova abordagem da seca, né? Uma abordagem da seca em que o que interessa ao escritor, ao narrador, é o modo como esses retirantes, o que eles sentem, na verdade, o modo como eles vivem, o que eles sentem. Ele procura se aproximar desses retirantes. Então, nesse romance, ele tem uma questão técnica que eu acho que resume bem o que é o romance, né? É o único romance do Graciliano em terceira pessoa, narrado em terceira pessoa, né? Os outros foram todos narrados em primeira pessoa. Ele não poderia narrar em primeira pessoa, porque o Fabiano, né, o chefe da família, não tem voz, não tem condições de narrar, né? Ele não poderia fazer isso. Ele não narra numa terceira pessoa tradicional porque ele tem uma empatia muito grande com esses retirantes, né? Com esses excluídos. Então, é como se ele narra de uma maneira como se houvesse uma câmera, e aí o filme foi muito fiel ao livro, né? É como se houvesse uma câmera do lado desses personagens e ele acompanhasse esses retirantes. Então, ele mantém a distância, que ele não faz uma obra populista, quer dizer, ele é um intelectual de outra classe, diferente dos retirantes, então ele não pode falar no lugar dos retirantes, o que seria um ato populista, mas ao mesmo tempo ele quer abrir espaço para esses retirantes terem voz. Então, ele se coloca do lado deles, tentando entender o que eles passam, e com isso ele traz à cena da literatura brasileira esses retirantes, de uma maneira muito contida, mas ao mesmo tempo muito contundente, né? Então, ele vai narrando e, digamos, o ponto de inflexão maior dessa aproximação, dessa empatia, dessa capacidade de aproximar daquilo que é extremamente incompreensível, né? Que é extremamente diferente do que da sua vida, é a Cachorrinha-Baleia, né? Quando ele narra a morte da Cachorrinha-Baleia, talvez seja uma das páginas, sejam as páginas mais bonitas, para mim, uma das mais bonitas de toda a literatura, né? Essa capacidade que ele tem de o excluído do excluído é aquele pequeno animal. No capítulo em que Baleia é morta, né, ele tem essa capacidade de quase que entrar na cabeça de Baleia, né, como se Baleia pensasse, como se Baleia sonhasse, né? Baleia sonha com preás, né? E como se ele tentasse dar voz à baleia, e ele consegue. Agora, são personagens que não conseguem mudar a situação em que vivem, né? Eles não conseguem mudar a situação que vivem porque eles estão no estado tamanho de exclusão, né? Tamanho de penúria, né? Que é o primeiro movimento deles, é o movimento mesmo literal de mover, né? De andar, sair tentar escapar da fome, né? Sim. E tentar sobreviver, né? Até que no final ele lança uma esperança, né, que nós não sabemos se ela vai ser concretizada ou não, quando eles vão, né, no final, saem de novo, vão para a cidade. E aí assim, a Vitória pensa, né, que os meninos poderiam estudar, poderiam, tudo no condicional, né? É nesse sentido que o senhor fala que essa obra seria a menos pessimista de Graciliano. É a menos pessimista. Eu acho que é a obra mais otimista dele, no sentido em que ele vai ao mais excluído, né? E se solidariza com esse mais excluído, tem uma empatia muito grande com esse mais excluído e lança a possibilidade de esperança para esse mais excluído. Agora, não é uma esperança, digamos, cega, né? É uma esperança que ele, digamos, investe, né, naqueles retirantes, e aí
abre uma possibilidade de eles terem uma vida melhor. Agora, professor, você também já nos disse em entrevista que a continuação de Vidas Secas seria a obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Em que sentido isso se daria? É que se a gente pensar na Macabeia, né, a personagem principal de Clarice, em A Hora da Estrela, Macabeia é a retirante que chegou na cidade. Lá, Clarice aí é bastante também contundente, né? Quer dizer, Macabeia é a retirante que chega na cidade, mas vive num estado de exclusão tamanho, né, que ela quase é invisível para as outras pessoas, né? O movimento de Clarice também é esse, de dar visibilidade a essa personagem que aqui ninguém olha, né? Aqui ninguém tem compaixão, por quem ninguém tem compaixão, tem solidariedade, né? Então é muito bonito também você ler Vidas Secas e depois ler A Hora da Estrela para ver como os dois livros de alguma forma dialogam, né? E como tem a mesma paixão do Graciliano, é a mesma de Clarice por esse excluído, né? Tentar de maneira muito delicada em ambos os escritores, não há nada de panfletar em nenhum dos dois, não é uma propaganda política, né? É essa delicadeza de tentar aproximar daquele que não tem nada, né? Que é completamente despossuído, né? E que é um ser humano, que tem uma alma, tem sentimentos, tem emoções, né? É tentar ver quais são os sentimentos, as emoções, os desejos, os sonhos desse despossuído, né? Daquele que não tem praticamente nada. Certo. Professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, que está muito interessante, eu gostaria que o senhor nos dissesse em que medida o legado e a obra de Graciliano Ramos como um todo se mostram bem atuais. O Graciliano é também um autor que vai contra todos os estereótipos, todas as banalidades, né, que são faladas. Então no mundo em que todo mundo fala tudo a toda hora, escreve tudo por celular, por, enfim, Facebook, né? Quer dizer, eu acho que é a hora de uma contenção da linguagem, né? De falar menos, né? Ele tem uma frase que ele tinha pavor na infância, fala pouco e bem, ter-te-ão por alguém. Eles pensam que esse verbo ter-te-ão, essa mesóclise, era um gigante, um monstro, né? Até que depois ele descobre que não, que é o verbo. Então, fala pouco e bem, ter-te-ão por alguém, é um pouco, ele tinha muito medo dessa frase, mas é um pouco o lema que ele seguiu, né? Se falar pouco e bem, quer dizer, ter uma espécie de contenção, de rigor, de respeito pelo outro. Com certeza. Professor Wander Melo Miranda, agradeço bastante a sua presença e participação aqui conosco no Extra Classe. Eu que agradeço. Obrigado. Confira agora a agenda da semana. O projeto Medicine da Faculdade de Medicina da UFMG exibe no dia 28 de agosto, às 18h15, o drama A Pele que Habito, dirigido pelo espanhol Pedro Almodóvar. O filme será comentado pelo cirurgião plástico Gustavo Costa Goulart. As sessões do Medicine são gratuitas e ocorrem sempre nas últimas quartas-feiras de cada mês. Nos dias 30 e 31 de agosto, acontece no Simprominas a plenária estadual do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail fndcmg@gmail.com. O debate de abertura com o jornalista Renato Rovai, no dia 30 de agosto, às 19 horas, é aberto ao público. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.